Damos por aberta a sessão plenária extraordinária do dia 22 de dezembro de 2025. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Josué Galtério Machado. Presente. Vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Presente. Vereador Paulo Rubilar de Lemos Pereira. Presente. Vereador Irandi da Silveira Xavier. Da Silveira. Desculpe, Irandi. Presente. Vereador Ildomar da Costa Xavier. Presente. Vereadora Enília Silveira Lucas. Presente. Vereador Paulo Roberto Bernardes da Silva. Presente. Vereador Luiz Antônio de Lemos. Presente. Vereador Luiz Carlos Espeste Prado. Presente. Verificado o quórum, então damos sequência aos trabalhos. Leitura da convocação de vereadores número 04 de 2025. Convocação de sessão plenária extraordinária 004-2025. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, forte no regime interno do Poder Legislativo Municipal e demais normas correlatas, convoca a todos os senhores edis para compor edis que compõem a Casa Legislativa para a sessão extraordinária realizar-se no dia 22 do corrente mês e ano, às 14 horas, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, a fim de tratar da seguinte ordem do dia. Veto prefeitural à emenda legislativa conjunta 001 de 2025, de autoria dos vereadores Paulo Rubilar Pereira e Irandi Rodrigues. Veto prefeitural à emenda legislativa número 001 de 2025, de autoria do vereador Paulo Rubilar Pereira. Veto prefeitural à emenda legislativa número 002 de 2025, de autoria do vereador Paulo Rubilar Pereira. Veto prefeitural à emenda legislativa número 003 de 2025, de autoria do vereador Paulo Rubilar Pereira. Veto prefeitural à emenda legislativa 004 de 2025, de autoria do vereador Paulo Rubilar Pereira. Veto prefeitural à emenda legislativa 005 de 2025, de autoria do vereador Paulo Rubilar Pereira. Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, 19 de dezembro de 2025. Cientes: Nedilândia Amorim Loureiro, Ildomar Xavier da Costa, Irandi da Silveira Rodrigues, Enília Silveira Lucas, Luiz Antônio de Lemos, Luiz Carlos Espeste Prado, Paulo Rubilar de Lemos Pereira e Paulo Roberto Bernardes da Silva. Atenciosamente, vereador Josué Galtério Machado, presidente. Passamos para a ordem do dia. A Procuradoria-Geral do Município, no exercício de suas atribuições previstas no artigo 56 da Lei Orgânica Municipal, manifesta-se pela legalidade e constitucionalidade do Poder Legislativo da Lei do Projeto de Lei 048 de 2025, na sua redação original, mas recomenda o veto integral às emendas legislativas conjuntas 001 de 2025 e as emendas 001 de 2025, 002 de 2025, 003, 004, 005 de 2025, pelos seguintes fundamentos sistematizados. 1. Invasão da esfera de gestão administrativa, ao suprir recursos administrativos, a administração e manutenção das atividades de órgão de diversas secretarias e o Legislativo interfere na organização interna do Executivo, ferindo o princípio da separação dos poderes e a reserva de iniciativa prevista no artigo 33, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal. 2. Incompatibilidade com o cenário de austeridade fiscal. As emendas propõem a criação ou reforço de incentivos e aportes em fundos em total dissonância com os decretos de austeridade número 20.707 de 2025, que impõem extrema contenção de gastos em virtude do desequilíbrio financeiro superior a 95 entre despesas e receitas. 3. Prejuízo ao interesse público por desmonte administrativo, a retirada sistemática de verbas
de atividades meio das secretarias de Planejamento, Administração, Meio Ambiente e do próprio gabinete do prefeito, compromete a capacidade de execução, finalização, fiscalização e operação da máquina pública, violando o princípio da eficiência administrativa, artigo 37, Constituição Federal de 88. 4. Ausência de estudo de impacto financeiro para o remanejamento. Não restou demonstrado pelo Legislativo que a retirada de recursos da manutenção não causará a paralisação dos serviços essenciais nos órgãos afetados, tomando as emendas contrárias ao planejamento orçamentário responsável. Convém destacar que, por outro lado, o Poder Executivo Municipal encaminhou formalmente o projeto de lei de diretrizes orçamentárias ao Poder Legislativo Municipal. Apreciação do veto prefeitural à emenda legislativa conjunta 01 de 2025, de autoria dos vereadores Paulo Rubilar Pereira e Irandir Rodrigues. Não havendo manifestação, então colocamos em votação. Aqueles que concordam em manter o veto e o texto original do projeto de lei 048 de 2025 permaneçam como estão, e os que discordam que se manifestem. Por 6 votos a 2, está mantido o veto prefeitural. Está em apreciação o veto prefeitural à emenda legislativa 01 de 2025, de autoria do vereador Paulo Rubilar Pereira. Está em apreciação, vereador. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não. Uma boa tarde a todos, nobres vereadores, vereadora Enília, aos trabalhadores da Casa Legislativa, à assistência presente e aos que nos acompanham pela Rádio Norte. Como é a primeira vez que a gente passa um processo desse pessoal, vamos dizer assim, né? Porque é uma emenda nossa, deixei passar despercebido, vereador, desculpa, a primeira emenda, mas quero desde já agradecer aos nobres vereadores por terem aprovado na sessão anterior a emenda, né, que todos nós aqui percebemos a importância da referida emenda para a sociedade nortense, e para mim não era surpresa, né, vinha esse veto aí, a gente já tinha isso mais ou menos em mente, mas o processo que eu tive lendo do que veio, presidente, da administração, né, a mim não justifica, por isso que eu vou manter, né, o meu voto em todas elas, porque na 001, por exemplo, que fala sobre a questão do projeto do gabinete, a emenda é passível de veto por contrariedade aos interesses públicos e por representar obstáculo à gestão executiva. Era uma mexida de R$54 mil, que eu como professor, nós como gestores da educação que trabalhamos, a gente via que esse não seria um impacto tão significativo assim ao executivo municipal. Mas, em compensação, junto à comunidade escolar, junto às crianças, jovens e adolescentes, a gente teria um retorno significativo. Isso faria diferença na vida das pessoas. E vou ser bem sincero, né, a gente entrou e vai entrar, continuar brigando por essas causas, porque a gente percebe que falta esse olhar, e isso é notório da Casa Legislativa, falta esse olhar do Poder Executivo para as causas sociais. Falta esse olhar. Então a gente tem batido sempre, a gente está brigando sempre por isso, e eu mais uma vez então reitero o meu voto para manter-se, respeitando a posição dos colegas de boa, mas agradeço de antemão, porque na sessão anterior foram todos, porque todos entenderam, mas hoje uma precaução que se tem, né, e eu faço jus aqui o cuidado que cada um tem que ter também, mas eu como vereador, né, acredito que o Irandir na conjunta 001 em 2025 também, porque foi uma situação que a gente entrou com pedido e é onde mostra, e eu me preocupo que ali passa,
né, pode esbarrar na proibição de novas despesas não essenciais, quando fala na 001. Tá? Então, é visto pelo Poder Público Municipal, Irandi, que a pesca artesanal São José do Norte é uma questão não essencial. O contrário do que a gente debate aqui. Ao contrário do que a gente defende aqui. Então, por isso que eu vou defender e vou continuar brigando por essas causas que a gente está defendendo no de agora. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Peixe Prado. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Boa tarde, colegas vereadores, vereador Enília, assistência. Fico muito triste também, vereador Binho, que o governo municipal entre no mesmo rumo do governo federal, dizendo que a pesca não é prioridade. Porque desde 2023 é o que nós estamos vendo. A pesca, o pescador artesanal, uma atividade primária, centenária, está sendo abandonada. Como eu disse na sessão em que votamos as emendas, votamos favorável à emenda, todas elas, e eu acho que o conteúdo delas é extremamente importante, plausível e que viria de grande impacto positivo para a nossa comunidade. Porém, eu estava lendo aqui também, né, o embasamento do corpo jurídico da prefeitura, e aqui se faz presente o presidente do sindicato, e em uma das cláusulas ele nos fala, né, sobre o impacto da operação da máquina pública. Sinceramente, eu queria que fosse mais específico esse impacto, mais claro, né? Vai impactar onde? Vai impactar no salário do servidor? Vai impactar na gestão de saúde? Vai impactar no orçamento do hospital? Vai impactar na educação? Vai impactar aonde? Porque até onde eu entendo, a minha pouca compreensão me permite chegar dentro do que diz aqui, nas emendas do senhor, o senhor está realocando recursos, né? Então, não é que vai gerar uma despesa, que vai acrescentar uma despesa, mas é um redirecionamento de um recurso que já estava previsto. Este é o meu entendimento, se eu estiver errado, os colegas que me corrijam, né? Mas a gente não pode deixar, uma vez que já estamos com o prazo esgotado, com o recesso legislativo, nós não podemos deixar a caráter da interpretação dentro de um texto que, no meu entendimento, é vazio, mas diz aqui a operação da máquina pública. Então, se amanhã ou depois, eu pesquisei, caso venha a ter alguma sanção o Poder Executivo em relação ao uso de recursos estabelecidos aqui dentro, poderá usar apenas 1/12 do que foi usado no mês passado. Isso não dá nem para pagar, sei lá eu o quê, né? Não consegue, a máquina pública tranca, fica estática, inerte. Então a gente está aqui de forma responsável, e eu faço questão de pontuar, vereador Binho. As suas emendas têm um caráter, no meu entendimento, sensacional. E eu acho que elas viriam de extrema importância e impacto positivo para a nossa comunidade. Mas diante do cenário que a gente vive, da forma como isso se construiu, eu preciso votar favorável ao veto, para que a gente não fique, como disse e repito, nesse caráter, nesse em cima do muro da interpretação, de amanhã ou depois a gente poder ter um estouro no nosso município com atraso de salário e a pausa de serviços essenciais. Então, senhor presidente, o meu voto, eu embaso nesse sentido, sou favorável ao veto, mas deixo essas ressalvas. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Irandir Rodrigues. Peço a palavra, senhor presidente, para cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, né? Colegas que nos assistem, e dizer, né, na verdade, sobre o PL, o projeto 001, né, onde tem a emenda sobre a pesca. Na verdade, são 10 mil real ao ano para os nossos pescadores, né? Significa em 4 anos 40 mil, vereador Chula. Como vamos fazer um evento sobre a pesca, na verdade, que é do nosso município, né? E é pouquíssimo esse repasse, na verdade. Então, o que eu quero colocar aqui, na verdade,
né, em poucas palavras. Não queremos prejudicar nada que vem do senhor prefeito, né? Sim, só ajudar, né, aos nossos trabalhadores, tanto da parte do sindicato, seja onde for. Tá? Mas eu acho que um caminho tem que ser tomado, tem que ser aberto futuramente, né? Aumentar essa quantidade. Não neste ano, mas começar a pensar lá na frente, né? Porque 40 mil em 4 anos não é nada. Onde o Rio Grande faz uma festa da enxova, faz uma programação grande, e nós, São José do Norte, ficamos a desejar, né? Sou contra o veto, né, ao projeto 048 da emenda sobre a pesca. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Neidilante Amorim Loureiro. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais vereadores, vereador Enília, assistência aos ouvintes da Rádio Norte FM, TV Clube também. E queria dizer, nessa tarde de hoje, vereador Bim, que é uma pena a gente não ter o prazo, que o prazo ficou curto. Mas se nós tivéssemos um prazo bem antes, eu hoje não votaria a favor do veto do prefeito, votaria contra. Mas como entrou em contato comigo o sindicato e me deu várias razões que ia acontecer, e aí a gente ficou preocupado. Preocupado porque pode faltar, impactar na folha de pagamento, funcionário, e tu sabe, quando mexe com funcionário, mexe com todos nós. A realidade é essa aí. Mas tenho a certeza que essa sua emenda de grande valia, que ela foi aprovada por todos os vereadores. Mas perante a situação, o que foi nos passado, e não tenho tempo, hábito para fazer uma audiência pública, a gente não pode também de não votar favorável ao governo pelo veto. O meu voto é favorável ao governo por essas razões e essas questões. Mas é de grande valia essas emendas que o senhor apresentou e foi aprovado para essa casa aqui, que traria grande resultado para a comunidade. O senhor está só deslocando uma emenda, um valor de um lado para outro lado, que vai trazer benefício à nossa comunidade. Mas, infelizmente, eu tenho que votar a favor do veto do prefeito. Peço desculpa, vereador, mas não podemos votar contra o funcionário, contra as coisas que pode vir impactar a nossa economia, os nossos funcionários, e isto, o sindicato foi que nos passou isso. Eu não tive nem o tempo de olhar realmente o porquê do veto, mas talvez seja por não ter feito audiência pública. Tivesse feito audiência pública, estaria valendo as suas emendas e estaria passando nessa casa. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores, referente à emenda legislativa 01. Não, a 01 do vereador, né? A 01... Isso. Não havendo, então, quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam em manter o veto e o texto original do projeto de lei 048 de 2025 permaneçam como estão, e os que discordam que se manifestem. Então, está mantido o veto por 7 votos a 1. Está em apreciação o veto prefeitural à emenda legislativa 02, de autoria do vereador Paulo Rubilar Pereira. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Rubilar. A 02 fala sobre redução da Secretaria de Planejamento para alocação na ampliação da rede de drenagem. Eu tenho dito aqui na casa em vários momentos, né, que todos nós aqui parece que a gente poderia assumir a prefeitura e administrar, porque a gente consegue dar dica, consegue ver como fazer a gestão do município com os problemas que a gente enfrenta aqui. E um dos grandes problemas que a gente enfrenta é exatamente a questão da rede de drenagem do município. Qualquer chuvinha que cai, vamos lá, causa crucial, Aragão Bozano. Um detalhe, tá? Bozano é um detalhe. Né? Mas está no plano de governo do atual prefeito lá, que ia resolver isso no primeiro ano.
Está lá, eu tenho um plano, mas tudo bem. E a gente deu a sugestão de fazer uma relocação desse recurso para exatamente desobstruir essa rede de drenagem para facilitar entender a questão do município sobre a questão da chuva em excesso, que quando cai uma pancada, logo em seguida está tudo alagado. Era um montante de R$ 155,00 e o veto é recomendável para preservar a integridade do planejamento municipal. Então, com todo o respeito, senhor presidente e demais nobres vereadores, eu gostaria de ver o planejamento do município acontecendo. Porque a gente está apontando situações em todas as áreas, desde as vicinais, dos buracos de rua, do problema de drenagem, em tudo. Então, quer dizer, o que eu estou tentando, o que eu tentei trazer, e vocês entenderam com todo o respeito, mais uma vez, muito obrigado a todos os colegas, vocês entenderam perfeitamente o que a gente está tentando fazer, o que o executivo não viu. Porque o recurso que a gente está alocando é para uso da sociedade, para benefício, que esse é o papel de um executivo. Tá? E eles estão se fechando na caixa administrativa, achando que o recurso tem que ser somente para uso burocrático da Prefeitura Municipal. E não. Tá? Desculpa a presença, obrigado pela presença do presidente do sindicato aqui, mas eu discordo, isso não vai acontecer, esse impacto não acontece, porque a gente não está mexendo em recurso, a gente só está relocando recurso para cá ou para lá, não mexe nas contas do município, em hipótese alguma. Eu não sei qual é a leitura, eu fiz a leitura aqui disso daqui, desse documento, e vou ser bem sério, como disse o vereador Chula, tem certas coisas, mas na dúvida, né, vamos precaução, tá? Mas na dúvida, eu vou continuar defendendo a minha proposta, porque é isso que a gente defende. Penso que a gente tem muito a fazer e era sanar um problema gravíssimo do município. Tá? Que a gente está sendo apontado, não é de agora, isso não é de agora. Então, a 002 é exatamente a questão da drenagem do município. Até porque na época da chuva, das enchentes do ano passado, o governo federal mandou recursos, mandaram de volta, porque parecia que não precisava. Tá? Só que hoje chove, está tudo entupido aí. Então, temos problema. Né? Falta o planejamento, se organizar melhor e fazer o serviço de casa. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Sua palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Peste-Prado. Presidente, eu também fiquei com um ponto de interrogação, vereador Bim, na minha cabeça, quando eu li essa justificativa do porquê do veto. Porque, no meu entendimento, dentro da Secretaria de Obras existe um corpo de engenheiros que faz esse planejamento. Talvez uma obra maior, uma coisa mais grande, tenha que passar pela Secretaria de Planejamento. Mas dentro da Secretaria de Obras existe um corpo técnico, até onde eu sei, que faz esse planejamento. Então, tem coisas que a gente não consegue entender de fato. Reforço o que eu disse, o caráter da emenda é bom, mas o contexto não nos permite. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem faça uso da palavra, referente à emenda legislativa 02, de autoria do vereador Paulo Rubilar, colocamos em votação. Aqueles que concordam em manter o veto e o texto original do projeto de lei 048 de 2025 permaneçam como estão, e os que discordam que se manifestem. Está mantido o veto por 8 votos a 1. Está em apreciação o veto prefeitural à emenda legislativa 03, de autoria do vereador Paulo Rubilar de Lemos Pereira. Peço a palavra ao senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Rubilar. Redução da Secretaria de Administração e alocação para a educação de jovens e adultos, EJA. Hoje nós temos o Instituto São José com EJA, temos a Escola de Educação de Ensino Fundamental JDC, também com EJA, e durante o ano o vereador Chula entrou com um projeto também pedindo, lembra, vereador, o EJA no interior. Então, pensando nessa comunidade, senhores vereadores, né, era exatamente isso, preparar estrutura do município para atender essa demanda na educação. Porque todos nós sabemos que a educação é que salva, né, um município, que vai salvar um estado, que vai salvar um país, quando a gente tiver uma educação de qualidade. E a gente pediu, porque eu, quando fiz a minha visita, presidente do sindicato, até a Secretaria da Administração, a grande reclamação dos servidores da educação, que eles não têm um curso de capacitação, eles não têm uma reunião para discutir a capacidade deles. Então, se não estão usando, vamos tentar otimizar esse recurso em outra forma. Foi isso que a gente fez.
né? Pensar, porque se não está sendo usado, eu fico me questionando mais uma vez, então que usem, se tem, que eu sei que é uma dotação, a gente sabe que o recurso, né, a princípio ele é fictício, mas se o recurso aparece, que ele seja aplicado para aquele grupo de trabalhadores lá da administração, ou então, por que não passar para a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Nós aqui, graças, né, vereador, a maioria de nós aqui já temos formação no processo educacional, mas tem muita gente, vereador presidente, que estuda, quer estudar, mas está trabalhando e chega na escola, né, deixa a desejar aquilo que a gente pode oferecer para ele, porque eu sou professor da Educação de Jovens e Adultos, ali da Escola João de Deus Colares, e a gente sente a necessidade de poder oferecer uma coisa diferenciada para eles. E o montante não foi tanto, mas se mais uma vez o Executivo não percebeu isso, porque é passível de veto por razões de conveniência, olha só, por razões de conveniência e oportunidades administrativas. Com todo respeito, senhor secretário de administração, me mostra a conveniência e me mostra a oportunidade para os servidores da administração de São José do Norte, para que a gente possa ter, de fato, alguma coisa com qualidade nesse setor. Muito obrigado, senhor presidente e demais vereadores. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Enília Lucas. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, assistência, a todos que estão em suas casas, nos ouvindo, nos assistindo através da Rádio Norte FM. Bom, vereador Binho, eu votei, sim, a favor das suas emendas, porque de sua autoria, mas nossas, mas porque entendo que são emendas muito importantes, né? Então, naquele momento, eu votei a favor. Hoje, eu estou a favor do veto do prefeito, porque também, ao estudar, analisar, fiquei na obrigação, vamos dizer, de não fazer algo precipitada e depois causar um impacto no futuro, prejudicando o nosso município. Não quero prejudicar os funcionários, não quero prejudicar a área da saúde. Então, eu acho que todo esse trâmite, ele precisava de um tempo hábil para ele acontecer. Como não aconteceu dentro desse tempo, nós precisamos, então, ter a responsabilidade de não arriscar, né? Porque sabemos, sim, da importância. Nossa, são emendas, vem na área da educação, a minha área, na área da pesca, mas, devido a tudo isso, hoje eu sou a favor do veto do prefeito. Muito obrigada. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores, referente à emenda legislativa 03. Não havendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam em manter o veto e o texto original do projeto de lei 048/2025 permaneçam como estão, e os que discordam que se manifestem. Então está mantido o veto por 8 votos a 1. Está em apreciação o veto prefeitural, a emenda legislativa 04, de autoria do vereador Paulo Rubilar de Lemos Pereira. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Rubilar. Eu quero deixar bem claro aos vereadores, aos vereadores aqui, que eu não estou querendo convencer ninguém de nada, até porque vocês já foram favoráveis à emenda, agradeço mais uma vez, entendo a preocupação de vocês, fiquem tranquilos, tá? Eu só não estou convencido com a justificativa que eu recebi aqui, então eu vou defender o veto. Se tivessem apontado outra coisa, talvez sim, mas não o que está aqui. O que está aqui não me convenceu. Então, por isso, claro que eu vou continuar defendendo. E a 04 fala sobre a redução da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer e a alocação para o Fundo de Segurança Alimentar. Todos nós sabemos da carência do município, todos nós sabemos de N fatores que tem aqui. E a gente sabe, principalmente no turismo, a gente questiona muitas vezes, muita coisa que deixa a desejar, eventos que não acontecem. Então, e a gente traz essa emenda e é o que mais uma vez, gente, o que me surpreende é a resposta final lá embaixo. Portanto, a emenda caminha no sentido oposto às medidas de contenção de danos fiscais adotados pelo Executivo, justificando o veto. Que danos? A gente não está querendo despesa para o município aqui. Eu não sei, sinceramente, com todo respeito à Procuradoria do município, cara, a gente não está querendo, eu não estou inventando moda, não estou inventando, como é que é? Não estou inventando moda.
Despesa, não estou inventando despesa, não é isso. Né? É realocando de uma para outra para usar num outro fim, porque de repente lá naquela não está sendo usado, e quem sabe a gente dá mais uma vez todo olhar, e vocês entenderam, mais uma vez, obrigado, nobres vereadores, é uma questão social, é de a gente tirar recursos, entre aspas, né, de um setor administrativo que a gente não vê funcionando, botar em alguma coisa mais palpável para a sociedade, né, sociedade civil, para que essas ações cheguem de fato, como políticas públicas, atendendo, que é o município que vai atender. Então, esse foi o meu olhar que teve, mas o executivo continua não tendo. Então, mais uma vez, que a sociedade perceba isso. A gente está apontando como vários de vocês. Se eu perguntar aqui para vocês quantos dos requerimentos que vocês tiveram atendidos, vocês podem contar nos dedos, né? Ainda fica a desejar muitas outras coisas que não foi a contento. Tá? E a gente não está inventando moda aqui, a gente só está trazendo uma possibilidade, mas a justificativa da Procuradoria diz uma coisa, eu não consigo ver dessa forma. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Idomar Xavier. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Enília, corpo jurídico desta casa, assistência, presidente do sindicato. Peço a palavra, senhor presidente, e como fiz, né, o uso da palavra nas votações das emendas e votei favorável e disse a Vossa Excelência que eu tinha a obrigação de votar favorável pela coerência, porque eu já tinha votado anteriormente com o ex-colega vereador Luiz Galtério as emendas que, no nosso entendimento, elas tinham um remanejamento interessante, importante, mas alertei no dia da votação que iria acontecer o veto, né? Por quê? Porque não havia audiência pública antes da votação. E a audiência pública é para ser construída com a comunidade. E isso ia acabar tirando o embasamento do corpo jurídico do município. Se tivesse ocorrido a audiência pública no rito normal, no rito certo, no todo o seu processo legislativo, hoje a Procuradoria do município não teria embasamento como está sendo embasado. Que, na verdade, o maior embasamento que a Procuradoria tinha e tem, e poderia ter embasado aí, é a falta da audiência pública. E como não aconteceu esse rito, o que nós temos que fazer hoje? Já foi falado pelos outros colegas vereadores. Manter o veto por um simples sentido. Nós podemos travar o orçamento do município, nós podemos travar o duodécimo desta casa, nós podemos travar serviços essenciais do município, né, porque não há tempo mais hábil para fazer todo o rito normal. Já vamos ter um prejuízo, está aqui o presidente do sindicato, né? O município sinalizou que vai pagar a perca das inflações de 4,86 ao funcionalismo, mas não vai entrar já no mês de janeiro, na folha de janeiro, porque pelo atraso do orçamento. E isso, então, né, nós aqui, mais nos traz a responsabilidade, né, de estar atento aos ritos normais. Os ritos que o regimento, quando não há no regimento, se busca na lei orgânica. Quando não há na lei orgânica, se busca na legislação da Assembleia Legislativa do Estado. Quando não há nessa, se busca na Constituição, que é para a gente manter a tranquilidade e não haver o risco, porque virou um pavor, principalmente no funcionalismo, quando se soube que o prefeito ia vetar as emendas. Emendas legítimas, emendas que, no meu entendimento, benéfica à comunidade. Mas, infelizmente, nós ocorremos um erro de rito que levou a esse problema. Temos agora, né, que manter o veto para que o Executivo, né, sancione a lei, né, de diretriz orçamentária, a LDO, para que nós passamos o próximo passo, que amanhã, né, amanhã que vai acontecer a audiência pública, seja
realizada a LOA ainda dentro do prazo, e a Vossa Excelência já disse, dia 29, parabéns à mesa, né, por essa agilidade, que é para nós dar essa tranquilidade, para nós termos tranquilidade, o funcionário público ter tranquilidade, a comunidade ter tranquilidade que o rito vai ser cumprido e o sindicato também possa ter tranquilidade, né, que o rito vai ser cumprido. Quando foi a questão do impacto, talvez os colegas vereadores não perceberam que quando a Procuradoria menciona o impacto, é o impacto financeiro, né? O Legislativo tem que fazer isso, através da comissão, quando faz a audiência pública. Também tem que fazer qual será o impacto das emendas no orçamento, mesmo sendo remanejado, né? Porque foi trocado, teve trocas que foi de uma secretaria para outra. Quando é dentro da secretaria rubrica, isso não há necessidade, sim. Mas quando ela se... Eu vou permitir, mas só para eu não perder o raciocínio. Quando se troca de secretaria, aí tem que se haver todo o impacto, porque suprimiu de uma e levou para outra. Permitam a parte da Vossa Excelência. Aproveitando a sua fala, nobre vereador, o que não me convence é exatamente isso que o senhor colocou agora. Então, os seus argumentos aí foram pontuais, e aqui em momento algum a Procuradoria do município aponta a audiência pública. Exato. Tá, em momento algum, então, não foi um empecilho. Né? Porque poderiam ter, se eles tivessem dito isso para nós, bom, beleza, a gente ia entender. Então eu vou defender, porque em momento algum foi colocado, e a gente teve orientação, o jurídico pediu orientação ao IGAN, tá? Podia tocar sem problema algum, porque no regimento ali não consta sobre a questão dos cuidados, exato. E penso que faltou, mais uma vez, né, o jurídico do Poder Público Municipal, né, deixou a desejar na sua própria justificativa aqui de veto das emendas. Não, só para complementar, senhor presidente, e para dizer que se tivesse ocorrido o rito normal da casa, eu votaria contra o veto do prefeito. Manteria a emenda, mas não houve o rito, né? E isso acontece. Não vamos aqui, não é fazer uma terra arrasada, aconteceu, pronto, encerrou o assunto. Agora vamos ter que manter o veto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores, referente à emenda legislativa 04. Não havendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam em manter o veto e o texto original do projeto de lei 048/2025 permaneçam como estão, e os que discordam que se manifestem. Então está mantido o veto por 7 votos a 1. Está em apreciação o veto prefeitural à emenda legislativa 05, de autoria do vereador Paulo Rubilar Pereira. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Paulo Rubilar. O 005 seria a redução da Secretaria de Assistência Social para o Fundo da Criança e do Adolescente. O veto é justificável por assegurar que a Secretaria de Assistência Social mantém a sua capacidade administrativa mínima para coordenar os diversos programas sob sua responsabilidade. Ninguém está querendo desconstruir isso, até porque é uma secretaria que eu sempre reconheci o seu trabalho, né? A gente sempre esteve junto, né? A secretária, e vou citar o nome da Alessandra, que é uma baita parceira, uma companheira que saiu da base, sabe o quanto é importante isso. E o Conselho da Criança e Adolescente são aqueles atendimentos também de direitos assegurados que a gente precisa cuidar. Então a gente teve esse olhar, esse cuidado para buscar fomentar as políticas públicas cada vez mais voltada para quem realmente precisa. E sem dúvida alguma, e eu fico me questionando quando eu chego aqui nessa quinta, nobres vereadores e presidente e a vereadora Enília. Agora eu começo a entender, no primeiro ano eu começo a entender por que o Executivo Municipal pede para que a gente só traga emenda. Porque é com as emendas que eles conseguem fazer alguma coisa fora. Porque o recurso, parece que, não vamos botar palavras na minha boca depois, parece que os recursos do município, a arrecadação do município, parece que é só para, né, trabalhar as questões burocráticas da administração pública. Né? Por isso que é pedido, toda vez que a gente vai numa secretaria, traz emenda, vereador, traz emenda, né? O gabinete, traz emenda. Tudo bem, a gente vai continuar trazendo, a gente trouxe, todos nós trouxemos aqui, a gente vai continuar trazendo, porque é um dos,
papéis do vereador, mas aí eu vejo, mais uma vez, o engessamento da questão, né, do orçamento público somente nessa parte burocrática. E eu fico preocupado com isso. Eu não vou ver grandes ações do poder público em relação à sociedade com aquilo que ele tem. Os impostos, aí é citado lá a questão do IBR, das tragédias, né, das tragédias ambientais, climáticas que a gente sofreu. Gente, isso aí a gente tem que se preparar sempre. A gente tem que saber que são coisas que vai acontecer. E aí me surpreende lá no final, presidente, quando fala sobre a questão, né, da insuficiência de recursos para as despesas, como energia, água e combustível dos órgãos afetados. Em julho, a gente pediu fez um requerimento aprovado nessa casa, pedindo informações sobre os gastos do combustível para a gente ver exatamente se está sendo usado da maneira correta. Até hoje a gente não obteve resposta. Aí como é que eu vou dizer que, não, de fato, estou preocupado, porque quem é que tem esse controle? Quem é que tem? Lembra que eu comentei aqui na sessão, presidente? Eu, pessoalmente, como vereador, liguei dessa casa para a secretaria, é o vereador e a secretária lá, né? Vereador, quem é o fiscal da sua secretaria? Cara, eu não sei, para que eu vou descobrir. Aconteceu isso. Tinha pessoas que falavam, eu fiquei sabendo agora, eu não sabia que eu era. Então, mais uma vez, é recurso público. Isso me preocupa. Tá? Me preocupa. Aí quando a gente tenta trazer, como a casa tentou, né, faltou prazo, faltou os trâmites, tudo bem, mas a gente tem que pensar que a prefeitura também, na hora de criar o PPA e a LDO, já pensar também nessa disponibilidade, nesses ganhos que provocaria a gente aqui, para junto estar remanejado nisso, para mostrar que a gente não foi, né, a gente não senta junto para conversar o que realmente a gente precisa. Então eu fico, mais uma vez, presidente, olhando a criança e o adolescente, seja ela lá na educação infantil, seja ela o jovem na EJA, seja a criança nos direitos assegurados que ela precisa ter, seja a nossa estrutura, enfim, penso que a gente vai olhar, de fato, entraremos, que amanhã vai ter a LOA aqui, né? Vamos entrar com esse processo, com as emendas na LOA e vamos ver, quem sabe assim aqui a secretaria nos ajuda a dizer, pode sair daqui, não pode sair dali, e vamos construir junto. Amanhã estaremos aqui na audiência para trazer essas emendas para ver se passa alguma coisa na LOA. Aí, vereador, antes do seu comentário, a gente já sabia que, infelizmente, né, a gente vê aquele trajeto político, né? Antes de chegar as emendas lá, já sabia que elas seriam reprovadas. Infelizmente, a gente já sabia disso. A gente aprovou, a gente teve um processo, então penso que independente dos trâmites que correria, provavelmente, claro, a gente iria derrubar aqui, mas viria do Executivo vetadas as emendas, infelizmente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Neguinho da Saúde. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente, demais vereadores, vereadora Enília, assistência e a todos que nos assistem pelos canais da Rádio Norte. Deixei para dar minha justificativa agora no último, porque a minha justificativa é igual para todas, não ia ficar repetindo em todas as emendas. Suas emendas são plausíveis, votei favorável na sessão anterior. Hoje, votei com o veto do prefeito e votarei até o fim, devido ao tempo hábil, né? Isso deveria ter acontecido antes. Tinha tempo hábil, teria tempo hábil se tu tivesse colocado antes, vereador, essas emendas. Não são ruins, são boas. Ia trazer muito benefício para o município, mas assim como foi, não daria tempo, como bem colocou os colegas amigos vereadores, pode causar o impacto no financeiro, na função de pagamento de servidores, lá no executivo, aqui da casa pode vir a faltar, acontecer essas faltas, então o meu motivo é só esse. Eu sou favorável do veto por esse motivo. Obrigado, presidente. Permite uma parte, vereador? Permito. Aproveitando a sua fala, obrigado, vereador. Eu agradeço a todos, quero deixar bem claro aqui, tá? Se eu não vou, até porque eu sou funcionário público, tá? Isso iria impactar também, né, no meu salário, não sou contra, né? Jamais eu quero trazer problema para os nossos servidores, tá aqui, o nosso presidente, o Danilo, sabe disso, jamais, a gente está na luta, todos nós aqui estamos na luta por defender os nossos servidores, jamais tentaria trazer alguma coisa contra a nossa carreira, mas lembrando,
Não foi a Câmara de Vereadores, não fomos nós vereadores que calcamos a insalubridade, tiramos a insalubridade dos nossos servidores. Não foi nós, Câmara de Vereadores, porque não cabe a nós, mas que a sociedade entenda isso, né? Que acabou também apertando a questão das horas extras dos servidores. Tudo isso vai ter um impacto, isso sim, vereador, está tendo um impacto direto em pleno final de ano, Natal, o servidor está perdendo a sua insalubridade, está reduzindo as suas horas extras, tá? Aí quando fala na contenção de austeridade, eu vou lembrar a sociedade, austeridade para o servidor público. Porque em momento algum eu vi o executivo pensar em diminuir um pouquinho o número de CC deles. Ou pelo menos conversar com os secretários, né? Bom, nesse período vamos fazer meio salário, pelo menos, tá? Para a gente ajudar o município. Estão todos ganhando integral, né? Então, austeridade, penso que também seria essa adesão dos seus CCs, né, de contribuir com o município, presidente. Tá? Já que tá a coisa, não, mas vai lá e tira de quem ganha salário mínimo, tira de quem trabalha o dia todo né, para defender o município realizando as suas obras. Então que fique bem claro isso, tá? Não estou as emendas aqui, ao meu ver, não impactaria nisso, a não ser nesse processo, nesse rito que talvez, né, tenha deixado passar. Mas caso contrário, nós aqui da Câmara, pelo que eu percebo sempre, é a defesa do servidor público. Entendo perfeitamente a tua colocação, vereador, mas iria causar esse impacto no município. Eu tenho certeza, porque eu busquei informações quanto a isso, ia causar um grande problema no município. Mas, como te disse, são plausíveis, seria favorável se não fosse causar isso no município. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador... Desculpa, presidente. Luiz Carlos Peixe Prado Chulo. Obrigado, desculpa atropelar o senhor. Eu tenho uma pergunta, teve uma coisa que eu não entendi muito bem. A LDO entrou nesta casa dia 29 de outubro, correto? Teria a Comissão de Finanças 20 dias para analisar emendas e a lei, ou seja, 18 de outubro estouraria o prazo. Eu li 20 no regimento. Bom, se é 30, eu vou acreditar nos senhores, mas eu li 20, por isso que eu estou perguntando, de forma... eu não sei, realmente, eu li 20, tudo bem. Então, a gente está aqui debatendo tanto de tempos, né? Mas a gente precisa esclarecer para a comunidade isso, e eu trouxe esse tema aqui não é para desmerecer, né, o trabalho de ninguém, é para nós tornar claro. No meu entendimento, o projeto de lei adentrou nesta casa, de acordo com o que está aqui, dia 29, né? E teria, a partir do dia 29, a Comissão de Finanças, 20 dias para analisar projetos de emendas, ou seja, do dia 29 ao dia 18 de novembro, né? Então, essa emenda, eu não me recordo, ela já está, ela foi apresentada a esta casa e se tornou de conhecimento do Poder Executivo quando? Porque a gente viu que todos aqui, foi unânime, todos os colegas levantaram a questão do tempo hábil. Houve tempo hábil ou não houve? A emenda foi apresentada ontem e votada depois de amanhã, ou como é que aconteceu? Né? Então a gente precisa estar atento a esses prazos, vereador. Claro. É isso que eu questiono. Em momento algum, nesse documento que veio da Procuradoria, foi apontado isso. Sim, é que aqui fala de tempo hábil de tramitação para que se estudasse o impacto financeiro, como mencionou o vereador Hildo, o impacto financeiro que isso causaria na administração pública, né? Então é esse ponto, é nesse ponto que eu não consegui entender. O projeto chegou nessa casa dia 29 de outubro, tem 20 dias para a comissão se reunir e analisar emendas, 18 de novembro. 18 de novembro, essa emenda já existia? Essa é a minha pergunta. 18 de novembro, essa emenda já existia? Então, nós estamos com o tempo hábil enforcado. Nós não tivemos tempo hábil de analisar, de se planejar o que a gente tanto cobra aqui do governo, que se planeje, que tenha planejamento, que tenha autonomia no que faz. Então, nós não podemos empurrar goela abaixo, embora o caráter da emenda seja fundamental e, no meu ponto de vista, de impacto positivo para a nossa comunidade, a gente não pode empurrar goela abaixo
dentro desse sentido que poderá causar um impacto financeiro, como mencionou o vereador e colega vereador Hildo. E além disso, colegas, vocês me desculpem, mas nós promover uma audiência pública de participação social, que necessita da opinião da nossa comunidade, dia 23 de dezembro, 10 horas da manhã, presidente, a população trabalha. Isso, no meu ponto de vista, não é inclusão, isso é exclusão. Tomara que eu esteja redondamente enganado e amanhã eu pedirei desculpas aqui de público, mas eu acho que não vem ninguém da comunidade, Ô, vereador, da grande massa. só para conhecimento, a gente marcou no mesmo horário do que a prefeitura marca as audiências públicas. Mas se nós vamos andar na cola da prefeitura, presidente, o navio deles está afundando, nós não podemos nos afogar junto. Eu estou fazendo essa crítica, não entendam, é de caráter construtivo. Nós éramos para marcar essa reunião para 8 horas da noite, que o pessoal está saindo do trabalho, vem aqui, grita, fala, esperneia, o pessoal que sente a dor de fato na rua. O pessoal que tem o serviço ruim prestado quando é ruim e bom quando é bom, que vai vir aqui elogiar e que vai vir aqui criticar. Então, tem muitas coisas que estão no ar e a gente não consegue entender, esse é o fato. Não entendam como uma crítica destrutiva, longe de mim. É construtiva, porque no meu entendimento uma audiência pública ela é um momento de inclusão e participação, mas nós precisamos estar atento ao horário, estamos ao rito da comunidade. 10 horas da manhã vai estar todo mundo trabalhando. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores, referente à emenda legislativa 05. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Idomar Xavier. Eu pretendia só fazer o uso da palavra numa única emenda, até porque é sim ou não ao veto. E eu acho que a gente acabou levantando alguns outros assuntos que são pertinentes aos ritos, né? E eu quero deixar claro que quando eu falei ali que o executivo não vai ter tempo de botar na folha as percas inflacionárias, é a de janeiro, mas depois na folha de fevereiro paga o retroativo. No primeiro momento, primeiro mês, o servidor não vai ver o recurso, mas depois vai ver o recurso, né, em duplicidade. O que eu quero dizer é o que o vereador Luiz Carlos Chula levantou é que para isso que existem as audiências públicas, e é para haver o cumprimento dos ritos. E a LDO ela chegou no prazo, embora no último dia, mas ela chegou no prazo, assim como a LOA chegou no prazo. Eu fui buscar as informações de todas as duas chegaram no município, no legislativo. Todas as duas entraram no último dia no prazo. Porém, a LOA, o executivo pediu prorrogação dela até dia 9 de dezembro, da LOA. Né? Pediu prorrogação para esperar a LDO para poder fazer, né, para que o legislativo faça a audiência. Esse prazo, o executivo tem responsabilidade também, né? Aí a responsabilidade é conjunto, legislativo e executivo. No prazo da LDO é legislativo, né? Tinha que ter sido cumprido os prazos que a Vossa Excelência falou. Entrou na casa, tem prazo para cumprir a audiência pública para que a comissão possa se manifestar e encaminhar a plenária para ser votado. Como não ocorreu, né, a votação foi muito depois, e com todo respeito, as emendas foram após o prazo, né, após o dia 20 de novembro. Também foi após o prazo 20 de novembro. Então, não foi cumprido, foi aquilo que eu falei, não foi cumprido o rito normal, e isso acabou derrubando emendas boas, emendas produtivas, né? É isso que nós precisamos ter o cuidado, foi o que eu quis dizer. Temos que ter os ritos, cuidados, para que não aconteça isso. Porque agora aqui, nós temos que votar, né, junto com os vetos do governo, uma coisa que nós entendemos diferente, mas temos, como se diz no popular, botar colinha no meio da perna e votar quietinho, né? Então é por isso que eu cobro ritos normais. Eu também estou aqui para ajudar, eu não estou aqui para inviabilizar a casa.
Eu procuro ajudar com o pouco que conheço, independente de quem seja, qual seja a mesa, porque é o poder todo. Porque quando sai, um vereador errou, a Câmara, os vereadores erraram. O vereador votou isso lá, os vereadores. Ninguém vai lá e olha, cada um votou assim, cada um disse assado. Então, por isso que eu cobro, peço, né, que nós tenhamos mais cuidado com os ritos, regimental, orgânico, ou quando não há nesses dois dispositivos, se busque, que é outro embasamento, é uma lei maior que a nossa, a legislação da Assembleia Legislativa. Quando não há, se vai na maior, que é a Constituição. Então, por isso que temos que ter esse cuidado, para que nós não passamos isso aqui que estamos passando hoje, né? E aqui votando quietinho, acompanhando o veto, para que não haja mais, como se diz, transtorno ou até mesmo apavorando, né, os servidores e a comunidade em geral. Por isso que eu fiz o uso da palavra, mais uma vez, para deixar claro, mas com muita tristeza, que eu entendo que as emendas eram relevantes, mas hoje não dá. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não havendo mais quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam em manter o veto e o texto original do projeto de lei 048 de 2025 permaneçam como estão, e os que discordam que se manifestem. Então está mantido o veto por 8 votos a 1. 7 votos a 1. Esgotada a ordem do dia, senhor presidente. Não havendo mais matérias a ser discutidas na ordem do dia, referente à convocação de vereadores 04 de 2025, damos por encerrada a presente sessão extraordinária. Uma boa tarde a todos.